with me. Fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. Amém. Outra vez, outra quinta-feira, dia 22 de dezembro. Estamos aqui proclamando o Senhor Jesus de novo. Jesus, Tu és o Deus Santo, 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 Altíssimo, Filho do Deus Pai, que se fez homem, nasceu da Virgem Maria, à semelhança do homem, que foi tentado em tudo, e que não houve réstia de pecado em Ti. E que quando morresse naquela cruz, quebrasse a autoridade que o inimigo tinha sobre as nossas vidas, para nos manter debaixo da morte. O Senhor acabou com toda a culpa do pecado. Oh, Jesus. E agora, Pai, o Senhor imputa a nossa fé a Ti como justiça. Seja glorificado, Senhor. Ole cadarabachada labacadariba da labacadarabalabalabalabalabalabala. Ole bacadanamassaria bacalia badarabachuricalia badarabá. Seja exaltado, Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Hoje nós queremos agora trazer uma palavra. Depois queremos orar pelos enfermos. Você que está com algum problema, está acamado, que está com algum problema qualquer, nós vamos orar. Creia, 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 creia. Porque nós vamos ver hoje o que é que significa crer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 12. Lá no comecinho das Escrituras, Gênesis 12. Está falando aqui em Gênesis 12 de Abraão. Abraão. Quando Deus chegou a Abraão e ele tinha vindo com o seu pai, Terá, para chegar até a terra prometida, mas Terá se acomodou ali, seu pai acomodou ali. Então o Senhor olhou para Abraão e o Senhor percebeu que havia ali fidelidade, sede de te conhecer. E o Senhor chegou a ele e disse, 12:1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Eu, o Criador, declaro, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhem, há aqui um princípio de treinamento para esse homem se tornar um homem de fé e mudar toda a história. Ou seja, ser a maneira, a linhagem que o Senhor Jesus usou para dentro dessa linhagem, se fazer homem, vir como homem, que é isso que o mundo está comemorando nesses dias. Sabemos que o Senhor não veio em dezembro, mas o Senhor veio. Oh, Jesus! E Abraão começou a ser treinado na fé, e ele precisou ser treinado. Senhor, nós vivemos tempos complicados, uma insegurança política, uma insegurança governos, uma insegurança no que o mundo está declarando. 2023 é tempo de fome. 24, 25, sim, pestes maiores. Há uma insegurança, mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nós vamos aprender com Abraão como nos portarmos nesse tempo que nós vamos passar com Abraão. E ele precisou ser ensinado. Olhe bem, ele creu no Senhor quando o Senhor disse, saia e eu vou te levar a uma terra, te abençoarei. Ele foi. Mas aqui veio a primeira lição. Às vezes nós cremos, nós temos fé para crer em Deus, mas não temos fé suficiente
para obedecê-lo em coisas que nos parecem insignificantes ou então difíceis demais. Por exemplo, vai, saia da tua parentela. Mas o seu irmão tinha um filho. Tinha um filho chamado Ló, que era uma pessoa agradável. E Abraão, ao invés de sair da sua parentela, levou Ló junto com ele. Então aqui começa. O Senhor disse, saia da tua parentela. Bem, mas foi uma prova de fé muito grande, porque o Senhor nem disse para onde era para ele ir. Só disse, saia e caminha. Deus, mas para onde o Senhor vai me levar? Abraão já começou a mostrar sua semente de fé, sua confiança no Altíssimo, sua confiança no Criador, no Deus verdadeiro, no Deus vivo. Decidiu ir, mas ele iria ser treinado na sua fé. E ele levou Ló. E você sabe a complicação que deu. Você sabe. Quando chegou na terra, quando Deus o colocou, Jesus, ali já começaram os homens de Ló discutirem com os homens de Abraão. E ele foi obrigado a pegar a terra e separar. Ló, escolha o que você quer. Ló olhou a melhor parte e disse, eu quero essa parte. Pronto. Abraão já aprendeu. E nós vamos assimilar isso. Às vezes parecem coisas difíceis. Sair sozinho, sem levar nem o seu sobrinho. Mas quando você der os passos por fé, você vai ver o que aconteceu com Abraão. Vamos andar um pouquinho. Abraão chegou ali e aconteceu algo bem interessante. Bem interessante. Atravessou Abraão a terra de Siquém, foi até o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas de repente havia fome naquela terra. Mas o Senhor foi claro com ele. Fica nessa terra. Eu te abençoarei. E ele cria nesse Deus, tanto que ele já fez um altar, já começou a adorar esse Deus. Porém, às vezes, as dificuldades, o medo, a insegurança, como muitos de nós vivem nesses dias, são instrumentos para que a nossa fé saia de nós como fé e se transforme em confiança completa. A confiança no nosso Deus, o confiar no nosso Deus, é uma linda manifestação da nossa fé. E aqui, ele não pediu nem para Deus. Começou a ter fome na terra, ele disse, o Egito é um lugar muito rico. E foi para o Egito. Então, no 13 já, saiu Abraão, aqui, no 12 ainda, versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Precisava realmente ele ser batizado e ensinado na fé, E quando se aproximava do Egito, ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Querida, eles vão ver você, eles vão querer você. Esse negócio aqui no Egito é meio assim. Diga que você é minha irmã. Porque na realidade ela tinha um sangue de irmã, parte de mãe, de pai, sei lá direito como é que era. Mas ele mentiu. E não deu outra. Quando o governador do Egito, o faraó, olhou, falou, eu quero essa mulher. É minha irmã. Tá bom. Ela era a mulher prometida que traria aquele cuja linhagem viria Jesus. Então, Abraão deu a segunda mancada dele na sua fé. Mas olha, não se preocupe, porque em Romanos, nós vamos ver daqui a pouco, essa fé dele é exaltada, ele precisou ser ensinado, mas foi exaltada. E daí,
com 75 anos, ele recebeu essa promessa de que ele seria pai de multidões. De novo, por isso, não estranhe se você acha que a sua fé é pequena, mas traga diante do Senhor, traga diante do Senhor. Nós vimos outro dia que Jeremias diz para Deus, o Senhor é justo, mas eu quero trazer diante de ti a minha visão de justiça, eu quero trazer diante de ti. Deus diz, traga, pois, eu julgarei. Então chega diante do Senhor e diz, Senhor, não é desculpa se Abraão falhou para mim falhar, eu quero ter uma fé inabalável, uma confiança completa em ti. E deixa o Senhor te tratar, há amor no tratamento dele. E aí ele ficou esperando, mas ele tinha a promessa de ter um filho, e ele ficou esperando. Então toda a minha herança será para o meu servo. Aí o que ele fez? Pegou a filha de um egípcio, uma mulher egípcia, uma serva egípcia, fez um acerto ali com Sara, e decidiu ter um filho com ela. Você sabe, daí nasceu Ismael. Olha, gente, às vezes nós somos ensinados a ter mais fé, mas às vezes a consequência não pode ser evitada. O Senhor é justo. E esse Ismael é hoje toda essa raça dos ismaelitas que se dizem filhos de Abraão e que se dizem verdadeiros filhos de Abraão, mas que não esperam a Jesus. Eles têm o Maitré, eles têm o Messias dele lá que eles estão esperando. E se tornaram inimigos, a Bíblia diz, de Israel, que cercaram Israel, e sempre houve contenda entre eles. Não é de hoje os problemas entre Israel e os ismaelitas, né? Então, olha bem, mais uma vez, Abraão falhou. Então, Deus chegou para ele e disse, olha, meu filho, agora você vai aprender outra lição. Daqui a um ano, você terá um filho no teu colo. A impressão que dá é que ele realmente creu e disse, Senhor, é verdade, eu creio. Mas agora Sara escutou e deu risada. 100 anos, não aguenta mais o tranco. Aí meu corpo também já se foi, e deu risada. Foi difícil, mas ela teve consequências por isso. Mas, no entanto, o Senhor cumpriu a sua promessa, então, 25 anos depois. E nesses 25 anos ele foi treinado. O Senhor falou que eu seria pai de multidões. Ele foi treinado. Quem sabe eu e você estejamos sendo treinados. Mas e se realmente esse governo, como disse, vai fazer parar de ter liberdade de pregar a Jesus? E até pessoas que adoraram ao Senhor com suas canções. Quem conhece, nem vou falar o nome, o Kleber, e de repente estão dizendo que não podemos cantar Nosso General é Cristo, porque isso faz discriminação. Gente, quando eu vi isso, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava com raiva, se eu dizia, meu Deus, como é que pode? Eu adorei com esse cara tocando em Brasília. E depois o outro disse, ou ele mesmo, não foi o outro, disse que nós não podemos cantar algo como a neve, porque é discriminação para quem não é branco. Ah, sim, nós temos todas as coisas que estão escritas que irão acontecer, todo o Apocalipse, todo Mateus 24, todo Mateus 21, todo Daniel, todos os profetas vão se realizar, vão acontecer. E Paulo já dizia que nesse tempo haveria grande apostasia. O que está sendo feito com a igreja? Com grande parte da igreja nessa nação. Mas nós estamos sendo treinados em fé para atravessarmos esse tempo difícil que vem e saber que virá, todas as palavras do Apocalipse virá, saber que o anticristo vai deixar e vai querer e vai fazer sinais nos céus. Você está vendo quantos ETs que estão aparecendo? Às vezes são demônios, podem ser, mas é um estudo muito sério, que desde Reagan estava sendo preparado artefatos triangulares
que aparecem, desaparecem, que vêm, que seguem aviões e desaparecem, que não passam de, como diríamos, objetos feitos justamente porque é preciso nesse tempo que o homem creia em ETs, em extraterrestres, é preciso. E não que eles não apareçam, mas se eu lembrar, eu tenho até o nome para você pesquisar no Google, o nome desses aparelhos que estão soltos aos milhares dos céus e que agora estão muitos sobre o Brasil. Toda hora nós vemos, ali em Porto Alegre, olha, tendo uma luz assim, piscando assim, andando para cá, andando para lá, piloto do avião. Eu e você vamos ser treinados como Abraão. Ou nós cremos nesse Deus vivo, nós cremos na religião que o Papa inaugurou agora, em Astana, a cidade que foi feita para adorar o sol. Sim, a reunião deles, há 60 dias, com todo que é tipo de crença e de fé. E a palavra do Papa se levantando e dizer, sim, o budista, o islâmico, a africana, o cristão, o Senhor que fez todos eles para que a gente aprenda a se amar uns outros, apesar da diferença. E na igreja dele, ele disse que não iria por cruz. 6 igrejas feitas em Abu Dhabi. A igreja islâmica tem a sua lua. A igreja judaica tem o seu símbolo. Mas, Papa Francisco, por que o senhor não colocou a cruz? Ele disse que ele não é dado a usar símbolos arcaicos que não tem mais razão de ser. Eu tenho gravado isso, ele falando. Então, queridos, olha que tempo nós estamos vivendo. Ou nós assumimos essa fé que Abraão teve e que aprendeu com tudo isso, ou o nosso íntimo começa a achar lógica em estupidez. E achar lógica em estupidez. E ver a fé balançar é muito próximo. Eu tenho que crer nesta palavra. E acabou. Ah, mas eu não entendo, a mim, Senhor, não consigo entender algumas coisas, mas o Senhor escreveu, é assim. Acabou. Eu posso entender no absurdo que os homens pregam. Eu posso entender no absurdo que houve uma explosão e houve milhares de coisas e de repente, numa milagreira que houve de anos e anos, juntou-se sódio, potássio, carbono, de repente fez nervos. Esses nervos iam aonde? Ah, precisava carne, braço para ter. Aí fez cérebro para pensar. Então, esse monte de objetos aí, como é que não apareceu nenhum relógio suíço no vinho? Só apareceu homens? Só apareceu animais? O que eu quero dizer para você? É fácil, quando nós cremos em Deus, nos desviarmos de qualquer teoria. Mas eu preciso ser citado como Abraão. E como que Abraão, apesar de todas essas lutas, como que ele é citado? Como ele é citado? Ah, com certeza, se ele vivesse no nosso tempo, ele não ia ficar com microscópios procurando OVNIs por aí. OVNIs, seres extraterrestres, não. Porque, vamos ver algumas partes das Escrituras mais onde falam desse Abraão. Vamos lá. Romanos 4, 1-5 diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Mas Abraão foi um homem muito bom, ele era judeu. Não. Inclusive, em Romanos 4 diz que ele recebeu a promessa antes da incircuncisão. Ele ainda era um incircunciso quando ele recebeu a promessa. Ele creu, ele sabe, ele é consciente que não há mérito nele. Porque se houvesse nesse homem algo que fosse por mérito, por merecimento, não teria mais lógica em nada mais na criação e na salvação. Porque o Senhor é claro, ninguém será salvo por obras, por merecimento, é graça de Deus. E agora então eu posso me colocar como filho de Abraão, por quê? Porque o que eu tenho não é um merecimento, não é uma qualidade, não é, eu nem conto coisas que aconteceram comigo.
Porque parece que está fazendo assim, que eu estou mostrando que eu mereci. Não! Nós somos filhos de Abraão. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e declarar: Senhor, eu não mereço. Mas, Pai, derrama fé em mim, porque ela é pequena. Aumente a minha fé, como o Senhor nos ensinou a pedir. Aumente a minha fé, como aquele homem disse: Senhor, o Senhor podes curar o meu filho? Jesus respondeu: nada é impossível àquele que crê. Ele falou: sim, Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Essa é a minha oração sempre: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé, porque... Então sim, filhos de Abraão, e essa fé nos será imputada por justiça. Mas como? Como? Eu nasci debaixo de uma herança maldita de Adão e Eva, como você, todos nós. E o Senhor disse que não poderíamos mais chegar na sua presença. Porque quem poderia pagar uma ofensa tremenda dessas para Deus? Isso é impagável. Para qualquer ser humano e para qualquer criatura. Então ele, o próprio Deus, veio no seu poder, no seu sangue bendito, no seu sangue que não havia culpa, não havia erro, não havia pecado, e ele se colocou nas mãos de Satanás. Pronto. Judas, o que veio fazer? Com um beijo no meu rosto? Imagina o medo daquelas pessoas que estavam prendendo Jesus. Esse Jesus era aquele que tinha curado pessoas, tinha ressuscitado Lázaro. Eles ouviam essa conversa toda. E agora eles iam prender esse cara. Jesus falou: eu estou aqui. O que vocês querem? Queremos Jesus. Cadê esse poderoso? Eu estou aqui. Eu creio que eles ficaram mesmo com medo de botar as algemas, será essa algema, amarrar Jesus. Mas eles não fizeram, porque Jesus se deu. Jesus veio já consciente de que ele iria sofrer aquilo tudo, ia morrer pendurado, sem conseguir respirar, sem se apoiar nas pernas para poder... Ele morreu ali. E agora, eu crer que ele era Deus e que aquele sangue teve poder poderoso, maior que tudo, e pagou o meu pecado, e agora eu tenho vida porque ele pagou o meu pecado. Isso vai ser imputado por justiça. Querido, nós para sermos salvos, precisamos estar dentro da justiça de Deus. E não é sermos bons, não, já repeti isso várias vezes. Mas às vezes vem no teu coração, né? Olha quanto que eu pequei, olha, para mim vem as coisas da minha infância, da minha juventude. Meu Deus, como eu judiei aquela pessoa, como eu fiz aquilo. Meu Deus, eu acho que eu destruí a vida daquela menina, eu acho que isso... Vem! E o Senhor disse que a minha fé no sangue dele é imputada por justiça. Ele cuidou daquela menina, ele fez tudo, ele é Deus, ele sabe. E eu agora tenho a salvação, porque sou filho de Adão. E a herança de Adão, sou filho de Abraão. Porque a herança de Abraão é ter a justiça de Deus sobre nós pela fé. Efésios 2, não é por obras, não é por merecimento. Feito isso, vamos raciocinar um pouquinho mais, Oh, Jesus, um pouquinho mais. Deus santo, 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 santo. Romanos 4, 2 e 3 diz que creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Somos filhos de Abraão. Receba isso. Não tenha dúvida de quem você é. Mas se chegarem lá em casa, se você é pastor, vem cá, que história é essa? Você enganou tanta, como já disseram para mim, numa instituição em Curitiba, responsável pelo trabalho de médicos. Esse é um daqueles que com certeza ficam pregando vida eterna, pregando bênção lá naquela cidade dele, lá, parece a cidade, Pato Branco. Sim, me esculacharam lá, uns 4, 5 anos atrás. O que eu sofri só foi a minha emoção que eu não contive. Eu não consegui falar mais nada, passei uma meia hora lá, sendo acusado de algumas coisas, que depois, inocentado de todas. Porém, se chegarem hoje e disserem, eu vou te levar. Puxa, eu vou dizer para a Suzana, minha esposa, ore, Deus vai te guardar. Porque possivelmente eu não volte. Mas Deus, eu não tenho força em mim para isso. Será que é isso? Eu tenho vontade de fazer estoque de comida, eu não vou ter força para isso.
Senhor olha para mim e diz, que bom que você sabe que você não teria força para resistir. Porque hoje, pessoas com medo de não ter força para resistir, não querem ouvir falar isso. Mas eu digo para você, nós vamos ter a nossa fé dizendo, venha o que vier, o Senhor é meu Deus, e a promessa dele está, eu sou justificado porque creio nisso. Então hoje, é uma palavra rápida, para que você saiba que Deus está treinando você em fé. Não é fácil. Não é fácil. E alguns dos milagres que aconteceram na minha vida, com uma criança aqui que ia para São Paulo e ia operar, e tinha lá poucos meses, e diziam que ela talvez não resistisse à cirurgia, e mesmo com a cirurgia ele ia morrer aos 9 anos. Esses dias a mãe me ligou, olha, lembra, está fazendo 9 anos, a gente quer glorificar a Deus pela sua vida, porque a gente ia levar no outro dia, o senhor orou, e o tumor dela desapareceu. Sabe, eu não me lembro de coisas assim. E vai que se eu lembrasse, eu começasse a dizer, puxa, mas eu fui um cara de poder, estragaria tudo. Ah, mas se você tem equilíbrio, pode assumir, Deus agindo sobre você, pode assumir. Eu preferia ficar quieto. Eu tenho muito temor de perder, mas agora eu sei, não há como eu perder, porque Ele me fez templo do Espírito Santo, Ele me fez filho, e Ele vai me fortalecer, e o que for preciso, em nome do Senhor Jesus, eu terei essa fé de Abraão, essa fé de Paulo, essa fé de Pedro, essa fé de Tiago. Mas vai crer quanto eles, não importa quantos, é a mesma fé, e eu terei a porção suficiente. Você terá a porção suficiente de fé, aquela que você clamar, aquela que você buscar no teu secreto, confessando, Senhor, como aquele homem, eu digo, pai, eu creio, mas aumenta a minha fé. E aí vem às vezes na minha cabeça, não, mas você não entende aquela situação, você não entende porque é aquilo, mas eu sei que Ele me deu vida eterna e que quando o Espírito Santo fala comigo, quem é glorificado é Jesus. Essa é a fé que está em você. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Nesse ponto. Não foi por merecer nem por religiosidade. Mas Ele foi dito que seria pai de multidões e hoje eu posso me incluir como pai de Abraão, como filho de Abraão, como meu pai. Então, está aí. Fé está à disposição para você. À disposição, você precisa crer. Não é muito fácil, não. Não é muito fácil. Sabe por que também não é fácil? Nós pregamos outro dia. Porque desde criancinha existe um inimigo dentro de nós que no começo da nossa vida ele nos ajuda. Quando a mãezinha, eu estou lá com frio, ela não está, a criancinha faz o berreiro, parece o necinho da mãe e cuida. Mas aí já com 5 anos, ela faz o berreiro, para que compra aquele chocolate. Mas a mãe não trouxe dinheiro agora, arrasta a criança para fora do mercado. E aí vai crescendo aquele ego deformado. E daí ele passa a mandar. As pessoas matam por causa do seu ego. As pessoas se vingam por causa do seu ego. As pessoas não perdoam. O que é isso? Perdoa o cara que me fez isso? Não é a pessoa, é o ego. Então, queridos, nós precisamos. Eu vou fazer um estudo. O estudo de domingo, de quinta-feira passada, não foi gravado. Eu vou fazer, estou fazendo ele com bem clareza, para você saber que você não é o seu ego. Você é o filho do Deus vivo. Se alguém chegar aqui, tá bravo comigo, pega esse microfone e joga no chão. Olha, o microfone não tem sentimentos. Ele não sentiu nada. Mas você, seu... Como alguém me disse há poucos dias, seu pastorzinho dele, eu vou matar você, eu vou matar você vai matar sua mulher, blá, blá, blá. Aquela primeira reação veio e o Senhor disse, é para isso que eu te preparo. Sim, é ruim escutar isso. Mas você tem que saber, isso mexe mesmo, é com o teu ego. Mas tome a postura de filho do Deus perdoador. Nós vamos precisar aprender. Para que a nossa fé apareça, nós temos que pisar, tirar esse ego que cresce dentro de nós. E se oculta tanto. E o pior inimigo é aquele que fica escondido, aquele que fica ocultado. E ele se oculta tanto que às vezes eu penso que sou eu. Não, não sou eu, é o meu ego. Eu sou diferente do meu ego. Agora, facilmente, se nós não nos exercitarmos em crer na palavra, é muito mais fácil para mim obedecer o meu ego
pegar um cara pelo colarinho do que obedecer o Espírito Santo que disse, lembra? Jesus beijou Judas, aceitou o beijo de Judas e disse, amigo, é assim que você faz? É com um beijo que está a vida do homem, amigo? Eu preciso definir. Então, hoje, fé. Exercite a sua fé. Clame a sua fé. Romanos 4,11 diz que, mais uma vez, não foi pela humanidade dele, não foi pelo poder dele, não foi por merecer, não foi. E mais, Paulo diz, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, felizes, o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Pega lá, Romanos 4, 5, 8, você vai achar isso. Então, queridos, vamos exercer a nossa fé. Vai ser bem difícil. Eles vão querer te dar um remedinho. Dá um trocinho aí que faz uma doença que não existe mais. Os outros que vieram já não funcionam mais com aquilo lá. Tomaram o remedinho, estou pegando a doença de novo. Creia no Senhor teu Deus. Mas está dizendo para tomar ou não tomar? Não estou dizendo não, estou dizendo que... Quantos estão sendo enganados e tomando que não funciona mais? Mas, sabe, irmãos, nisso você vai medir a tua fé? Eu não sei, é uma coisa pessoal. Só uma coisa eu preciso dizer para você. Clame ao Senhor, Pai, me ajude a crer. Porque daí o que acontece? Sai o medo. E o medo é a maior arma do inimigo, é a maior arma. Por medo você não raciocina. O medo, ele tranca o teu raciocínio. E você é levado pela multidão, você é levado pela necessidade. Não, você é levado pelo medo. Mas agora você aprendeu com Abraão. Deixar Deus exercitar e encher você de fé em nome de Jesus. Você vai ser um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, e nada vai te abalar, porque o teu Deus está abraçando você e o Espírito de Deus habita em você. Glória a Deus. Ainda então, para terminar, lembre-se, a sua identidade é filho de Deus, aquele perdoador, aquele adorador. Oh, Jesus. Romanos 8. Abraão creu contra toda a esperança. Hebreus 8. Hebreus 6. Abraão, crendo na promessa, esperou com paciência. E não viu a promessa. Mas está lá, sendo pai dos que creem. E ainda, Romanos 4, 18. Ou será que é Hebreus 4, 18. Não foi mal. Está escrito que Abraão creu contra toda esperança. E assim será com a descendência de Abraão, que somos eu e você. Então eu queria que você guardasse hoje. Fé. Deixe Deus ensinar você na fé. Você falhou, mas você vai buscar em Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Vai ter situações que você vai ter medo e você vai dizer, Senhor, agora o Senhor está me provando. E você vai vencer o medo pela fé, pela confiança, em nome de Jesus. Eu queria passar tudo que tem aqui, mas eu já passei em muitos detalhes, pode até misturar coisas. Então eu vou ficar nisso. Mas saiba, clame ao Senhor por fé e tenha teu tempo de adoração sozinho diante dele quando você se humilha. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é tão maravilhoso. Eu te amo, Senhor. Amém? Então eu queria agora que nós passássemos um tempo de oração. Mas eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, trabalha com essas coisas, algumas simples, algumas um pouco mais complicadas, mas trabalha na vida de cada um de nós, papai. Nós precisamos ter essa fé, Pai, transformada em confiança absoluta, quando parece que tudo vai desmoronar. Eu tenho o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, querido, com os irmãos, em nome de Jesus. Fé que vem de ti. Amém? Eu queria saber se algum irmão devia orar pelos enfermos, clamar aos enfermos que sejam curados. Amém? Vem, sobe aqui, vamos orar então. Agora olhe para mim, vai ser exercitada a sua fé.
Mas pastor, não ora o Senhor? Não, não é quem ora. É você que ouve a oração e crê que está sendo orado em nome de Jesus. Não é o poder de quem ora. É o poder de Deus, unindo-se a essa fé que eu falei, a confiança. Então, você está aí, mas eu acho que isso aqui é câncer. Mas eu acho que eu não tenho, mas eu estou sofrendo muito. Creia, tome a postura. Abraão creu contra a esperança. Puxa, o médico diz que isso não tem saída. Creia, em nome de Jesus. Vamos orar. Roberto Carlos, clama ao Senhor. Creio que a palavra do pastor Eliseu foi uma palavra profética e eu gostaria de orar pelas pessoas que estão enfermas. Eu gostaria que você meditasse sobre Romanos 4:17, que ele diz assim, que Deus faz existir aquilo que não existe. E o pastor Eliseu também citou Romanos 4:18. Ele diz que Abraão creu contra a esperança. Então, se você não tiver esperança hoje, creia que Abraão também passou por isso. Ele creu contra a esperança. E se você está enfermo, se coloque agora no joelho, pedindo para o Senhor. A palavra de Romanos 4:17 diz que Ele pode fazer existir aquilo que não existe. Eu não sei o que existe na tua vida, mas se você clamar ao Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer existir. Pai, nós oramos em nome de Jesus pelas pessoas que estão enfermas, Pai, que não sabem o que fazer. Mas nós, Pai, damos um recado do Senhor nessa palavra profética do pastor Eliseu. O Senhor pode fazer existir. Pai, nós damos uma ordem agora, Pai, em nome de Jesus, que a cura do Senhor. Abraão, Pai, ele creu contra a esperança. E houve um milagre na vida dele. Nós oramos por cura, por restauração, por restituição, Pai, em nome de Jesus. Aquela pessoa que está sem esperança, nós, Pai, hoje uma palavra rema e específica, Pai. Nós recebemos essa palavra no Espírito e cremos que o Senhor está fazendo uma obra na tua casa, na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, há muita ansiedade nesses dias, Pai. Há muita dor, Deus, mas nós levantamos um clamor aqui, Pai, em nome de Jesus, que a cura está chegando na tua casa. Lembre-se, Abraão, ele creu contra a esperança e houve um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, que toda ansiedade saia, toda amargura, todo ressentimento saia, caia por terra, em nome de Jesus. Senhor. E se levante os filhos de Abraão nesse momento, em poder, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queremos agora orar pela nossa nação. Estamos vivendo dias decisivos. Digamos que não haja nenhuma postura, que não haja uma solução da parte do atual presidente. A coisa não vai ficar barata por causa dessas multidões que estão na rua. Vai haver um inconformismo e vão acontecer coisas. Digamos que haja isso. Da mesma maneira, vão acontecer coisas. Então eu e você agora vamos exercitar a nossa fé e declarar: Senhor Jesus, guarda a nossa nação. Guarda a nossa nação. Se tivermos que passar por perseguições, pelo que cremos, se tivermos que ser separados de outros, porque somos diferentes de outros, Senhor, Tu sabes, estamos nas Tuas mãos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E se tivermos enfrentamento, Pai, oh Deus, guarda as pessoas, Pai, tanto de um lado como do outro, Pai. Oh Deus, para que se derramamento de sangue que seja o mínimo, Senhor, nós clamamos, em nome de Jesus, papai, de um lado como do outro, Pai. Nós não queremos saber quem é esquerda, quem é direita, nós queremos saber que são homens pelos quais o Senhor deu a vida para salvá-los. Guarda-os, Pai, guarda-os, eu declaro, em nome de Jesus, esta nação será fortalecida, porque de uma maneira ou de outra, as pessoas verão que o Senhor Deus atendeu um clamor, o Senhor atendeu um clamor do povo.
E então muitos irão procurar. Quem é esse Deus que tem respostas tão incríveis? Deus abençoe essa nação. Coloca fé e seriedade. Cura, Pai. Cura aqueles que estão deteriorando a Tua palavra, que estão banalizando a Tua palavra, aqueles que estão abrindo concessões sobre as verdades absolutas para serem um pouco mais agradáveis. Guarda, Pai. Guarda a Tua igreja. Guardando a Tua igreja, o Brasil será abençoado. Obrigado, Papai, em nome de Jesus.